você, tudo bem? Eu sou o Ricardo Ferrer, estou gravando esse vídeo aqui para todos aqueles que têm interesse em conhecer um pouquinho mais sobre a ferramenta do jogo do herói, sua utilidade, como ele funciona e o processo para se tornar um facilitador, né, de adquirir o jogo para facilitar para grupos com interesse tanto pessoal como profissional. Então vamos falar um pouquinho aqui, tirar algumas dúvidas comuns que surgem. E também fico à disposição na descrição do vídeo, tem um contato para entrar em contato com qualquer coisa, para tirar alguma dúvida que não ficou tão clara através desse vídeo, tá bom? Bem, o jogo ele foi criado com o propósito de ser uma forma das pessoas lidarem com temas importantes das suas vidas, refletirem sobre questões importantes das suas vidas, de uma forma leve, lúdica, que normalmente a gente não costuma fazer com as nossas questões pessoais. Junta no jogo as coisas muito poderosas. Primeiro, o jogo em si, né? A ferramenta de jogo, ela é muito poderosa para a aprendizagem, porque ela desarma as pessoas, coloca as pessoas de uma forma vivencial, as pessoas ali têm que aprender fazendo. Então é sempre uma oportunidade para aprendizado muito forte, né? E basta a gente ter um pouco de memória, para quem já teve a oportunidade de jogar desde criança ou como adulto, como a gente se entrega para um jogo, para uma diversão. E a mesma coisa acontece durante a partida do jogo do herói. Outro aspecto muito poderoso do jogo ele é baseado na jornada do herói do Joseph Campbell. Não sei se você que está me ouvindo conhece um pouco. Se não conhece, eu recomendo procurar, pesquisar o tema da jornada do herói, que tem muito a ver com o nosso processo interno psicológico de desenvolvimento humano, que nós vivemos as nossas jornadas de vida como os heróis das histórias e lendas, porque no nível simbólico, psicológico, todas essas histórias são verdadeiras, porque elas falam de algo que acontece dentro do nosso processo de desenvolvimento, quando a gente está lidando com mudanças, com o processo de aprendizagem. Então, é muito poderoso você trabalhar sobre suas questões, seus desafios pessoais num jogo, ainda mais quando a temática toda tem essa carga simbólica tão importante e significativa para a gente. Então, isso é realmente uma combinação poderosíssima. Mais ainda, o jogo ele é jogado normalmente em 4 pessoas. Nesse formato é muito poderoso também, porque 4 pessoas, cada uma está jogando com o seu desafio pessoal e trocando com suas experiências, seu repertório, o tempo todo, né? Então, o que vai acontecendo no jogo para se reflete numa reflexão para outra pessoa e assim por diante. Então ele realmente é um reforço bastante grande do resultado dele como experiência. Dito isso, alguns outros pontos que eu acho que é interessante falar sobre o benefício para o jogador do jogo. Primeiro, ele trabalha com a questão da criatividade, porque uma vez que você está olhando para a sua questão, seu desafio de uma forma diferente do que normalmente você faz, normalmente a gente vai para um trabalho mais analítico, de autoanálise do que está acontecendo ao nosso redor, está acontecendo dentro da gente, mas a gente muitas vezes dentro do nosso próprio referencial. E você está olhando para esse seu desafio no jogo por um olhar muito diferente do que a gente faz. A gente nunca pensa no nosso desafio olhando a gente como o herói da nossa vida e as coisas que acontecem como símbolos ou como aspectos dessa jornada heróica, né? Quando a gente começa a significar nossas questões cotidianas, a gente começa a criar formas diferentes de lidar com ela. Então a gente pode ter respostas diferentes do que a gente costuma ter. Então, por isso, um estímulo à criatividade na resolução de problemas. O outro ele é um aspecto que traz a responsabilidade para a pessoa. Uma vez que cada um é protagonista e dono da própria história, cabe a nós trabalhar com o que a gente precisa
lidar ou aprender para lidar com as nossas questões. Então isso traz a responsabilidade para a pessoa e naturalmente o poder de decisão, o poder de influência. A gente sai dessa dinâmica eventualmente de se tornar se sentir uma vítima da circunstância, que enfraquece a gente. Se a gente não tem poder de mudar, se a responsabilidade está na mão de outras pessoas ou das circunstâncias, a gente fica mais fraco ao lidar com ela. Mas quando a gente puxa para a gente essa responsabilidade, naturalmente não evitando que existem responsabilidade de outros e circunstanciais, mas você traz uma bagagem para você de responsabilidade ao lidar com suas questões. Outro aspecto que ele trabalha com autoestima num sentido mais profundo do que normalmente a gente lida com esse tema, porque o jogo ele tem situações que nos inspiram, nos acalentam, trazem um carinho pra gente, a linguagem simbólica do jogo favorece isso, mas em vários momentos ele também traz um tom de provocação, de nos desafiar, de olhar para os nossos defeitos, as nossas dificuldades. Quando a gente sai dessa postura em que a gente é ou totalmente bonzinho e perfeito, ou a gente é totalmente ruim e imperfeito, totalmente imperfeito e culpado, que coloca a gente sempre em posição ou de impotência ou de prepotência. Quando o jogo trabalha com essas duas coisas um tempero bastante apropriado e sincronizado e equilibrado, a gente sai dessa polaridade e a gente pode integrar tanto os nossos lados mais sadios como os nossos lados mais difíceis. Então a gente encontra uma autenticidade própria e uma autoestima num sentido mais profundo do termo. Coletivamente também tem vários ganhos. O jogo pode ser jogado entre pessoas que são desconhecidas entre si, mas ele também pode ser jogado em circunstâncias em que as pessoas se conhecem. Quando as pessoas não se conhecem, você já está criando novos aliados e novas amizades, você cria laços novos, né? E conhece pessoas que trazem outras perspectivas para você, outros referenciais. Quando as pessoas se conhecem, seja num contexto familiar, seja num contexto de amigos ou uma organização que trabalham juntos, uma equipe, o ganho dessa troca entre pessoas é enorme. Primeiro porque você cria uma intimidade maior com as pessoas. A gente lida com as pessoas normalmente numa máscara social, onde a gente acessa partes da sua intimidade, não tão grandes, naturalmente as pessoas se preservam, mas dentro de um contexto que é criado no jogo propício para tal, e todo mundo com a liberdade de aprofundar o quanto quer, as pessoas naturalmente se expõem um pouco mais, mas de uma forma segura, e esse movimento é poderosíssimo para as pessoas se conhecerem melhor, né? Principalmente quem trabalha junto, às vezes tem um desafio que é da equipe, que é da área, e quando cada um trabalha o seu desafio dentro desse desafio maior, isso tem um efeito sinérgico. Muito bem, falando um pouquinho sobre o que compõe o jogo vem uma caixa dentro de uma sacola própria, vem as 4 cartelas de jogadores, com as 4 máscaras, 4 arquétipos que as pessoas jogam. Vem um manual que é um guia rápido de regras para consulta na hora para o facilitador. Na formação de facilitadores tem um guia profundo, aprofundado, com mais de 100 páginas que é disponibilizado. Vem os 4 pinos dos jogadores, que representam as 4 máscaras, os 4 dados de 8 lados cada, um para cada jogador, as pedrinhas coloridas que vêm no saquinho são 5 cores, que é uma preta que representa a frustração do jogo, e as outras coloridas associadas aos personagens, aos arquétipos, e elas, cada uma representam uma virtude característica.
que todos vão usar durante o jogo, e ela tem alguns efeitos práticos, tá, durante a mecânica. A vermelha é a coragem, por exemplo. A verde é a compaixão, a azul a confiança e a amarela é a maestria. São 7 baralhos, cada um com funções específicas, as cartas do chamado, tesouro, os aliados, o desconhecido, os vícios da sombra, o poder autêntico e as tarefas heróicas. Ao todo são mais de 200 cartas que compõem e cria toda a experiência para os jogadores. E o tabuleiro de tecido, que no tamanho 90 por 30, é bastante bonito, bastante resistente, ele tem todas as instâncias que são tratadas no jogo. Muito bem, falado isso, vou falar um pouco do processo de ser facilitador, né? O jogo ele não é vendido comercialmente. A única forma de você ter acesso a ele é se tornar um facilitador. Então você recebe como parte do kit de formação do facilitador o kit de jogo. E para se tornar um facilitador é preciso fazer a formação online, cumprir todas as etapas. São 6 módulos que são abertos um a cada semana, tem um fórum de discussão, tem conteúdos lá. No conteúdo online da formação, a gente tentou trazer o máximo de situações que foram aprendizados de mais de uma centena de jogos feitos, com certeza mais de 200 jogos realizados, e essa experiência acumulada de jogo trouxe o aspecto mais sutil da coisa, né? Como você lida com as circunstâncias que são criadas durante o jogo e que são oportunidades de aprendizagem. Então a ferramenta, a plataforma oferece o conteúdo para tratar essas coisas mais sutis, além das regras, além do conteúdo do repertório que tem a ver com os arquétipos, que é importante para o facilitador assimilar bastante. E então, durante o processo, o aprendiz a facilitador faz o curso, daí joga o jogo comigo e com a Daniela. É uma oportunidade de ter a experiência de jogar como jogador, e tem um espelho de um facilitador experiente que já teve a possibilidade de facilitar muitas vezes. Então é importante ter essa experiência de ver um facilitador veterano em ação. Nisso a pessoa recebe o kit do jogo e tem a missão de aplicar um jogo teste com um grupo de pessoas que ela escolhe, pode ser amigos, parentes, e ela faz esse jogo teste e encaminha um relatório que tem todos os detalhes dentro do curso para você incluir dentro desse relatório. A gente analisa, a gente dá uma devolutiva, se foi aprovado, a pessoa se forma, recebe o certificado, recebe a autorização para facilitar o jogo, e recebe os materiais de divulgação, pode participar da rede de facilitadores do WhatsApp, ter o nome dentro da plataforma do jogo na internet, e assim ela pode usar o jogo livremente, sem a necessidade de pagar nada posteriormente à formação para a gente, e tendo sempre o respaldo de estar junto com a gente para qualquer necessidade. Cada das pessoas pode se tornar facilitadores, são pessoas normalmente que são ou consultores de organizações, ou coachings de carreira ou de vida, terapeutas. São pessoas que querem ter uma ferramenta a mais agregada no seu trabalho. Abrir campo para uma série de coisas, criar programas específicos, usar seu repertório específico dentro do jogo, enfim, muitas possibilidades. Eu sou suspeito para falar, mas realmente é um barato facilitar o jogo. É sempre muito, muito gostoso você facilitar o jogo para pessoas. Cada jogo é novo, tem circunstâncias, nunca coisas
acontece coisas óbvias, sempre tem novidades, as pessoas são muito criativas nas suas reflexões e nas suas interações com o jogo. Isso faz o tempo todo a gente ser desafiado a ser melhor facilitador, a lidar com situações novas. É uma coisa, um privilégio imenso você ter o acesso à possibilidade de trocar com pessoas, ouvir tantas histórias de vida, as pessoas se abrem muito, e esse aprendizado, essa troca que você tem com as pessoas é um dos maiores ganhos que você tem no jogo, porque o seu processo pessoal de desenvolvimento é sempre muito impactado pelas histórias das pessoas. E eu espero que você goste, estou à disposição para maiores esclarecimentos e muito obrigado.